Eu tenho certeza que muitos jovens, muitas pessoas vivem essa mesma busca de saber qual é a vontade de Deus. E aí, galera, assim como eu, Anjão, hoje consagrado, missionário da comunidade Alicerce, sentiu muitas dúvidas na vocação, nesse discernimento da vocação, dessa busca de ouvir a voz de Deus, de saber o que Deus quer de mim. Eu tenho certeza que muitos jovens, muitas pessoas vivem essa mesma busca de saber qual é a vontade de Deus. Nós queremos ouvir essa voz de Deus. E realmente ouvir a voz de Deus em meio a tantos os barulhos, a tantas outras vozes que a agitação desse mundo atual nos trouxe, fica cada vez mais difícil a gente discernir qual é a voz de Deus, o que Deus está direcionando a nossa vida. Não é uma questão que Deus parou de falar conosco. Na verdade, nós muitas vezes andamos distraídos e dispersos da voz que nos direciona. Temos muitas vezes idealizações, achamos que Deus irá revelar a nossa vocação a partir somente de uma voz toda poderosa que inflamará o nosso coração e nos falará exatamente o que nós devemos fazer. Muitas vezes ficamos esperando essa voz, mas nós precisamos nos atentar todos os dias. Deus, Ele se manifesta na nossa vida, nos direcionando todos os dias. De que forma Deus nos direciona? Deus nos fala através da palavra, Deus nos fala através das pessoas, Deus nos fala no acontecimento da vida, daquilo que é cotidiano, daquilo que nós realizamos. Nós precisamos estar atento, porque quantos são os sinais que Deus tem nos dado e que não conseguimos perceber que ali Deus quer falar alguma coisa. Quando nós falamos em voz de Deus, não necessariamente se diz no falar, no emitir um som, nessa emissão sonora, não. Muitas vezes o falar de Deus é as direções que Deus vai dando à nossa vida. São as condições, são os sinais, pequenos sinais que Deus vai dando e que nós vamos esperando essa revelação de Deus. E Deus está todos os dias nos atentando através de uma oração, através de alguém nos falando. Será que Deus há muito tempo não tem falado com você? Será que Deus há muito tempo não tem te buscado? Tem dado as direções a partir da tua própria história, a partir da tua própria vida, a partir daquilo mesmo que você faz e você não tem entendido? Porque na minha vida foi assim. Eu me lembro de quando eu precisei tomar uma decisão de entregar a minha vida inteiramente a Deus, eu esperei uma resposta de Deus. Eu estava empregado, estava trabalhando num bom emprego, tinha acabado de terminar minha faculdade e no Encontro Mundial da Juventude com o Papa Francisco, aquela voz do Papa Francisco me chamava: jovens, não tenha medo de entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Aquela voz do Papa inflamava o meu coração e logo me veio um grande questionamento. O porquê eu estou me sentindo tão incomodado com essas palavras do Papa, sendo que hoje eu já sou um missionário da comunidade? Mas naquela voz do Papa existia algo a mais. Eu sentia aquele incômodo daquela voz do Papa Francisco e naquela multidão de jovens, algo especial para mim naquele chamado, naquela voz. Ângelo, eu preciso de você. Eu ficava inconformado, eu falava dentro de mim: por que Deus? Porque diante de tantos jovens eu fui escolhido para deixar o meu emprego, para deixar a minha casa, para deixar aquilo que eu sempre almejei na minha vida. E eu começava a dialogar com Deus no meu interior, sem entender nada. E eu me questionava:
Isso não é vontade de Deus, que eu deixe tudo para seguir livremente esse chamado que Ele mesmo tem para mim. Mas, diante da minha liberdade, o porquê então eu estou me questionando diante disso? Aí eu fui percebendo que aquele questionamento, aquele diálogo não era comigo. Não era somente eu e eu mesmo. Aquele diálogo era entre eu e o próprio Deus. Eu e a própria voz de Deus. E naquelas conversas interiores, naquele incômodo interior, pessoas iam aparecendo na minha vida, dando sinais. Ei, Anjão, por que você não faz uma experiência de ser missionário assim, de viver a sua vida na comunidade? Eu vejo que você se dá tão bem na comunidade. Fala, isso não é para mim, mas dentro de mim, cada pessoa que me dava um sinal de que a minha vida era uma vida desejada por Deus, para ser doada para a minha missão, para aquilo que hoje eu realizo, era muito difícil me desprender dos meus sonhos. Mas Deus ia me convencendo, Deus ia me colocando em situações, Deus ia, através das orações, acalmando o meu coração e mostrando o seu imenso amor, a ponto de chegar a um determinado ponto da minha história, onde eu estava trabalhando lá na fábrica e eu olhava para tudo aquilo lá, para os meus amigos, para o meu emprego, e eu fiz um questionamento para mim mesmo. Daí eu sabia que era a minha voz e não a voz de Deus. Ângelo, o que você ainda está fazendo aqui? Foi nesse momento que, quando eu me questionei, eu falei, Senhor, é isso, eu quero me entregar inteiramente a Ti. Esse é o meu testemunho, um pouquinho do meu testemunho, mas eu quero falar para você, jovem, pai, mãe, que está em busca do seu chamado. Preste atenção nas vozes que Deus coloca através das pessoas. Preste atenção nas orações que nós recebemos das pessoas. Preste atenção na palavra de Deus, naquilo que mais nos chama atenção. Talvez aí estejam alguns sinais dessa voz de Deus. Beleza? Fica com Deus e esteja atento a essa voz que te chama. Fica com Deus, até a próxima.